Boa noite, olá! Mais uma vez ao vivo para mais uma live, mais uma aula, conforme prometido, conforme me comprometi, toda terça e quinta, e eu tinha dito 19 horas. Esta semana já vi que não vai dar, mas estou aqui às 19h30. Então 19, 19h30, 20 horas, 20h30 se for o caso. Mas eu estarei aqui, conforme prometi. O assunto de hoje é muito interessante e, para mim, novo aqui no canal. Vou colocar até aqui. Palavras, o poder das palavras, né? Ou palavras têm poder. Eu não me lembro de ter falado sobre isso aqui. E não é um assunto que eu tenha o hábito de falar muito aqui, porque eu sei que ainda é muito difícil para muitas pessoas compreenderem, até mesmo aquelas que falam sobre isso. E por falar nas pessoas que falam sobre isso, eu vou lembrar aqui da minha grande amiga e mentorada Joyce Amorim, que num dos nossos primeiros encontros de mentoria, ela disse: amiga, eu sei que as palavras têm poder. Quando estávamos começando a trabalhar juntas. E durante os 2 processos de mentoria que ela fez, muitas vezes eu a lembrei disso. Eu dizia: Joyce, minha amiga, lembra-se que no nosso primeiro encontro você disse: eu sei que as palavras têm poder. A gente até sabe. A pessoa até sabe no neocórtex, ela até tem consciência, algumas, nem todas, mas ela não consegue colocar em prática. De todo modo, eu que nunca falei desse assunto especificamente aqui, porque é ainda difícil para muita gente associar a saúde ou a ausência dela, e aí a gente tem que ir dosando, as falas, dosando os assuntos. A gente precisa ir trazendo em doses homeopáticas. Então, sobre poder das palavras para ou promover a saúde ou até fomentar a doença e qualquer outra coisa na vida, é muito complexo de compreender para muita gente. Mas hoje eu vou começar este assunto porque tem uma razão especial que me fez oriçar os pelos, ficar de olhos arregalados. Para você que está aqui e não me conhece ainda e também que vai ver esse conteúdo posteriormente, o meu nome é Maria Milde, meu assunto é saúde, especificamente combate e prevenção de doenças crônicas. Eu sou mentora em saúde. E claro, para você que está aqui e que gosta desse assunto e conhece pessoas que também gostam, que busca promover a tua saúde, compartilha, clica nesse aviãozinho na parte inferior direita do teu smartphone e manda para aquela pessoa que, como você, está em busca de se tornar mais saudável. Então, como eu estava dizendo, o assunto é o poder das palavras. Eu vou colocar aqui para ficar mais fofo, né? Para ficar mais completo, como título desse encontro. O poder das palavras, que é muito complexo. Não é muito complexo, não. É que muitas vezes nós temos dificuldade para nos atentarmos, para prestar atenção naquilo que é do nosso próprio interesse. E hoje eu resolvi trazer esse assunto aqui. Não era pauta, não era para ser esse assunto, contudo, numa conversa, hoje numa roda de conversa com algumas pessoas adultas e, em tese, bem informadas, alguém falou sobre práticas, sobre hábitos, sobre escolhas, especialmente práticas físicas. E aí uma mulher disse: eu não posso fazer isso porque meu joelho é podre. E outra disse: eu também não dou conta, eu sou podre. E olha, eu escutei aquilo e fiquei extremamente triste mesmo. Ouvir alguém, uma pessoa adulta, que se considera bem informada, dizer, se intitular uma parte do seu corpo como podre, ou generalizar e dizer: eu sou podre, eu não dou conta de fazer isso. É extremamente
entristecedor para mim. E com certeza, aquelas duas pessoas que disseram isso naquela roda de conversa não têm ideia do poder da palavra ou das palavras, e muito menos de o quão isso pode sim afetar a saúde delas, ou melhor, aumentar a ausência de saúde, fomentar a doença, porque é claro que para dizer isso aquelas mulheres não são saudáveis, isso é óbvio, mas elas só estão, até nas palavras, elas estão alimentando ainda mais as doenças. E aí eu aproveito, já que eu trouxe este assunto que é novo para mim aqui, porque como eu disse, eu vou aos poucos, em doses homeopáticas, e até para educar as pessoas, para lhes ensinar sobre como a saúde se desenvolve e como ir se livrando, se afastando das doenças, é preciso trazer assuntos que elas consigam compreender, que façam parte do universo delas, que façam algum sentido para elas. É preciso trazer aos poucos os assuntos, escolhendo especialmente aqueles que fazem algum sentido. Porque se não faz sentido, a pessoa não acredita, não presta atenção, e aí não tem efeito, não tem resultado. E qual é o motivo dessas aulas gratuitas aqui? Qual é a razão de eu chegar do trabalho? Eu acabei de chegar, nem me troquei, trabalhei com esta roupa hoje. Se você me encontrou por aí no trabalho, lá em Jundiaí, com certeza viu que eu estava exatamente com essa mesma roupa. Foi assim que eu trabalhei. Cheguei, não tive tempo de trocar de roupa, de tomar banho, nada disso, mas como eu tenho compromisso de entregar conteúdo, entregar conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas e adaptáveis, as mesmas que eu entrego na Ânima Mentoria, aqui gratuitamente 2 vezes por semana, para ajudar a estas pessoas que, como você, estão buscando saúde. Eu já chego e faço, depois eu penso no banho, numa roupa confortável, ou seja, no que for. Mas enfim, como eu comecei a dizer, eu aproveitei, já que me chateei tanto de ouvir aquelas falas, para trazer, falar aqui na íntegra, para você que está aqui e para você que vai ver esta aula posteriormente, o significado da palavra podre, para depois explicar um pouquinho, só um viés, eu vou dizer assim, do tipo de poder que eu considero que as palavras têm. Eu considero não, inúmeros cientistas, inúmeros estudiosos e estudiosas. Eu só estou aqui trazendo o que eu leio e estudo com outras pessoas muito sábias. Então vou botar óculos para ler aqui, porque a letra está pequena no notebook. A palavra podre significa aquilo que se encontra em estado de decomposição, deteriorado, que cheira mal, fétido, infecto. Olha o que aquelas duas mulheres disseram de si mesma. Eu vou repetir. Eu vou repetir porque se faz necessário. Eu vou repetir porque é de extrema importância que você compreenda o quão as palavras têm poder. O quão isso pode ser delicado. O quão pode ser complexo as palavras que nós usamos para nos referirmos a nós mesmas, às outras pessoas, enfim, as palavras que nós usamos de um modo geral. Então, podre, segundo o dicionário Oxford aqui, eu estou acessando na internet, é aquilo que se encontra em estado de decomposição, deteriorado, que cheira mal, fétido e infecto. Veja você que alguém disse de si mesma tudo isso hoje na minha presença. Não foi uma pessoa só, foram 2 pessoas. Aquelas 2 mulheres se intitularam parcialmente podres e ou completamente podre. E aí você pode perguntar, e qual é o poder que essa palavra tem? Que as palavras têm, ou essa palavra especificamente? Bom, eu já comecei por mostrar o significado, para que você possa compreender que assim, ela poderia dizer que ela é forte, que ela é bonita,
que o joelho dela é saudável, que o joelho dela é perfeito, mas ela diz que o joelho é podre. A outra poderia dizer de si mesma que ela é linda, que ela é extremamente inteligente, que ela é capacitada. Enfim, muitos adjetivos ela poderia ter usado, mas ela disse, eu sou podre. E podre é o que você acabou de ouvir. É infecto, é fétido, é algo que está em decomposição. E mais, em estado de decomposição e se deteriorando. Isso é podre. E qual o efeito que as palavras podem ter na nossa saúde? Como eu disse, ela poderia ter dito, eu sou linda, perfeita, maravilhosa, capacitada, inteligente. E por aí vai. Mas não foi o que ela disse. E certamente, se ela soubesse que aquilo é tão grave, é tão doentio, e doentio no sentido de adoecedor e de capacidade de fomentação da doença ou das doenças, e de denegrir aquilo que ela é de uma maneira tão forte, tão triste. Ela jamais diria uma palavra daquela consigo mesma. Com certeza também não é legal dizer com ninguém, a não ser com algo que realmente esteja podre. Existe, às vezes, você pode se deparar com um objeto que está em decomposição, enfim, tudo bem, mas com pessoas, de forma nenhuma. E eu só queria, como eu disse, eu vou suavemente entrar nesse assunto de poder da palavra, porque eu não quero me aprofundar, como eu disse, eu gosto de trazer em doses homeopáticas aquilo que faz sentido para a pessoa. Porque se não faz sentido, não tem como ajudar a pessoa. E a ideia dessas aulas gratuitas é ajudar. Mas o poder, neste caso, eu considero que a nossa fala vem dos pensamentos. É assim que surge. A nossa fala vem dos nossos pensamentos. E as nossas ações vêm das nossas falas, daquilo que acreditamos. E para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender o porquê que eu estou associando aqui aquilo que a pessoa fala de pensamento, eu considero que, e aí também, de novo, não sou eu, é a partir de estudos com muita gente, muita gente sábia, estudiosa de neurociência e de diversas outras ciências, muitas pessoas que escrevem livros e deixam o seu legado. Não é minha, esse pensamento não é meu. Quem me dera eu fosse capaz de ter esse tipo de pensamento. Mas existe uma sequência daquilo que é a nossa fala e as nossas ações. Uma sequência é um pensamento que pode ser gerador de uma emoção ou de várias emoções e que gera falas e ações e comportamentos, escolhas, né? O que é um pensamento? Eu vou dar um exemplo aqui porque tem muita mãe. No meu público tem muita mãe, tem muito pai também. E tem filhas e filhos, mas muita mãe. Imagine que uma mãe está lá num dia tranquilo ou numa noite tranquila. Vamos falar de noite de mães. A mãe está lá numa noite tranquila, mas de repente o filho ou filha dela, que já é adulto, não está em casa. Saiu para se divertir. A depender de quem seja, de qual seja o mindset daquela mãe, ela pode começar a pensar, eita, será que meu filho está bem? Minha filha, será que está bem? Será que o ambiente onde ela está ou ele é seguro? Nossa, será que vai beber e depois vai vir dirigindo para casa? Ai, será que as companhias do ambiente onde ele ou ela escolheu ir hoje são legais? O que será que ele ou ela vai experienciar nesses ambientes? Essa mãe pode ficar criando muitos pensamentos. E esses pensamentos vão gerar medo, preocupações, angústias, e ela pode ficar ruminando isso por horas, até que aquele filho ou aquela filha chegue em casa,
para ela se certificar de que o filho ou filha voltou, que está tudo certo, e poder ir descansar, se for à noite. Estou dando um exemplo de um pensamento que geram emoções extremamente maléficas para a saúde. Existe um caminho. Aqui eu relatei um tipo de pensamento que vão gerar emoções extremamente maléficas, e emoções dessa natureza induzem ou aumentam a produção de cortisol e adrenalina, que são neurotransmissores que, se produzidos em larga escala e por longo prazo, causam inúmeras doenças. Inúmeras. Eu não vou nem começar porque a lista é grande. E aí eu vou te dar um outro exemplo de quando a emoção cria um pensamento. E também leva para o mesmo caminho. Emoções também podem criar pensamentos, e a partir daqueles pensamentos nós agimos e vamos ter resultado a partir das nossas ações. Isso é óbvio, ninguém duvida disso. O que as pessoas têm dúvidas é sobre, como eu disse, a fala, o pensamento, a emoção. Então, digamos que eu vou falar de uma emoção suave, porque eu já tive uma emoção há muitos anos atrás, uau, assustadora, e foi bem ruim. Mas vamos dizer, eu moro num prédio pequeno que nem tem elevador, então a gente desce a escada. Já aconteceu comigo, que eu vou contar. Imagine que eu esteja descendo a escada, geralmente correndo, com pressinha, um trotinho, né? É mania já. E eu piso na metade só do degrau. Faz conta que eu piso só sem querer, distraída, só metade do pé. E dá um susto, porque aquilo é uma sensação de que eu vou cair. Mas eu não caio, eu consigo me segurar. Mas isso já aconteceu comigo, mais de uma vez, inclusive. Normalmente aqui na escada do meu prédio não, mas eu tenho o hábito de descer a escada quase correndo. Hoje mesmo desci escada de lugar que eu nunca tinha ido, era a primeira vez, e eu desço trotando mesmo, é um hábito já. Então, dependendo do tamanho do degrau e da passada, eu posso pisar com a metade do pé, o final do pé. E aquilo dá um sustinho, como se eu fosse cair. Há um risco mesmo de cair. E foi uma emoção de medo. Mas essa emoção pode gerar pensamentos desagradáveis também. Nossa, e se eu tivesse caído? Essa escada é enorme, eu poderia rolar na escada, eu poderia me ralar toda, poderia quebrar um membro. E aí vai surgindo inúmeros pensamentos catastróficos. Uma emoção pode trazer inúmeros pensamentos catastróficos, e o contrário também. Pensamentos catastróficos geram emoções desagradáveis. Tanto em um caso quanto o outro, vão acionar ou aumentar, manter a produção de cortisol e adrenalina. Isso é fato. Toda emoção desagradável, toda emoção não favorável, que não seja de alegria, de prazer e de conforto, vai gerar ou aciona ou aumenta a produção de cortisol, que é o ingrediente perfeito para o desenvolvimento e manutenção das doenças crônicas não transmissíveis. E de outras também, mas aqui nós falamos especificamente dessas doenças. Aquelas que são evitáveis, aquelas que são passíveis de serem combatidas. É dessas que nós tratamos aqui. Então, quando aquelas duas mulheres, uma diz, eu não dou conta de fazer isso porque o meu joelho é podre, e a outra diz, eu também não dou conta, eu sou podre. Ela está sem saber, sem se dar conta, mostrando que tipo de emoção, que tipo de pensamento, que tipo de mindset, de paradigma ela tem de si mesma. Então, na verdade, aquela fala não está criando uma emoção. Aquela fala está denunciando como ela se sente, quem ela acredita ser, o que ela acredita ser, o tipo de coisa, eu vou dizer coisa muito entre aspas, que ela se acredita. Olha o quão isso pode ser delicado, o quão isso pode ser grave, porque essas mulheres, elas já não estão mais acionando uma emoção ou um pensamento nocivo para a saúde delas. Elas já estão mostrando, elas já estão
atestando como elas se sentem, como elas sentem em relação a si mesma, como elas se intitulam, qual é o paradigma que ela tem de si mesma, qual é o valor que ela dá para o seu corpo, ou a ausência de valor, o zero valor, né? Porque coisa podre tem zero valor. Alguém por acaso compraria carne podre? Não, é claro que não, né? Então, qualquer coisa podre tem zero valor. Se alguém se intitula como podre, o significado é que aquela pessoa se atribui zero valor. Olha que coisa triste de se ouvir. Por isso eu disse aqui, eu fiquei extremamente triste de ouvir aquilo. Não tive a oportunidade de conversar com elas a respeito. Acredito que terei, porque são pessoas que eu vou voltar a encontrar. Mas a mim me entristece muito. E embora eu tivesse outra pauta para hoje, quando eu estava voltando do trabalho para casa, eu decidi, eu vou falar deste assunto. Vou começar a falar deste que é um assunto que eu tenho evitado, porque eu acredito, eu não posso dizer que sei, que grande parte do meu público ainda não tem a compreensão desse tipo de poder, desse tipo de significado. O nosso cérebro ainda é pouco conhecido até pelos cientistas. Quem dirá para o público comum, para as pessoas comuns como nós. Então, quando eu digo, se você expressa isso está gravado, está programado no teu cérebro. Sobre você, tem lá um programinha que diz que você não tem valor, que você é algo sem valor nenhum, como uma carne podre. E aí você talvez não saiba que, como eu espero que agora esteja piscando aí uma luzinha, porque eu relatei aqui, eu dei 2 exemplos de pensamento que gera emoções nocivas e de emoções que geram pensamentos que depois vão levar a ações também nocivas. Porque este tipo de pensamento, este tipo de fala manifesta já um sentimento, um programa. Essas pessoas já estão doentes, é claro. Se estivessem saudáveis, jamais diriam isso sobre si. Pessoas saudáveis têm outro tipo de formatação mental, têm outro tipo de paradigma. Elas jamais diriam isso de si mesma. E aí, como que a pessoa vai compreender que sim, esta fala está alimentando a doença? As nossas células, eu sempre digo aqui, daí eu vou trazer uma coisa que eu digo desde o primeiro encontro ao vivo, eu acredito. As nossas células são como pessoas em miniatura, com função e memória. Imagine que você fosse uma célula da Terra, que a Terra é um corpo, e todos os habitantes, incluindo animais, seres humanos e plantas, são células da Terra. Como no nosso corpo tem células diferentes, na Terra tem células diferentes. Vem comigo nesse pensamento. Então o teu corpo é uma comunidade com mais de 30 bilhões de células. As tuas células são pessoas em miniaturas com função e memória. Então as tuas células sabem disso. Elas sabem que você se considera algo sem valor. Elas sabem que você se considera lixo, porque podre é lixo. É produto em decomposição, é fétido, é infecto, é algo sem nenhum valor. E as tuas células sabem disso. E as nossas células têm as suas funções originais para as quais foram criadas, mas se nós estamos do mesmo modo que nós, pessoas, esta comunidade onde vivem as células, somos totalmente influenciáveis pelos ambientes, as tuas células também são, exatamente como você e como eu, que sou altamente influenciável pelo ambiente, por isso eu tenho cuidado de escolher. É verdade, eu tenho muito cuidado de escolher os ambientes. Nós somos altamente influenciáveis. As tuas células e as minhas células também. Então, se elas estão num ambiente podre, elas são altamente influenciáveis e elas literalmente apodrecem.
começam a apodrecer. E é por isso que surgem as doenças crônicas não transmissíveis, e elas são sustentadas por longo prazo e vão se fortalecendo. Isso é só uma breve pincelada sobre o poder das palavras. Eu sei que muita gente fala sobre isso. Eu sei que é difícil de compreender para muitas pessoas. Por isso eu não tinha nem começado a falar desse assunto, e hoje foi só uma breve pincelada. Porque é complexo. E muitas vezes a pessoa está fechada. Ela colocou uma barreira para essa compreensão. E é claro, para quem colocou uma barreira, é melhor que nem permaneça aqui. Porque se você tem uma barreira para esse tipo de compreensão, eu não vou conseguir te ajudar. Porque sim, eu vou me aprofundar neste assunto. E sim, as palavras têm poder porque elas vêm da tua programação mental, do teu mindset, do teu conjunto de paradigmas. Do conjunto de paradigmas daquelas mulheres, diz que elas são peças podres. É isso que diz o mindset delas. E para mudar este mindset, caso elas queiram, eu não sei se querem, elas precisam entender também que palavras têm poder. E também que elas criaram esse mindset, ou alguém criou para elas. E que é preciso ressignificar aos poucos, acessar, compreender e ressignificar para que possam conquistar a saúde de volta, para que possam se afastar das doenças, para que possam criar a condição biológica em seus corpos para desenvolver saúde. Não há outra forma. Por isso que as pessoas tentam tanto de outras maneiras e não funciona. Por isso que é comum, inclusive na medicina tradicional, ser dito e repetido que doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiopatas, não tem cura. Claro que tem. Mas o conjunto de paradigmas que as criou, o mindset que as criou, precisa ser visto com muita profundidade e precisa ser ressignificado para possibilitar que aquela biologia se transforme numa biologia saudável. É claro que para isso tem um trabalho, tem um comprometimento, tem uma série de ações que cada pessoa vai ter que fazer. Nós profissionais, eu e muitos outros que trabalhamos com saúde, podemos ajudar, nós somos auxiliares, mas quem vai fazer é a pessoa. E por que nós ajudamos? Como ajudamos? Exatamente como eu estou fazendo aqui hoje. Esclarecendo para você que certas palavras não devem nem ser pensadas, nem lembradas e jamais pronunciadas. Muito menos em relação a si mesma e também, claro, a outras pessoas. Porque elas têm poder. Se você quer ter saúde, se você quer se recuperar de doenças crônicas não transmissíveis, ou se você quer promover a tua saúde, é sim de extrema importância que você escolha muito bem. Não é tomar cuidado, é escolher quais são as palavras que você vai dizer sobre si mesmo, as palavras que você vai usar no teu dia a dia. Porque se você fala, em determinado momento ou situação eu vou falar aquela palavra, você se acostuma, lembra? O ambiente nos influencia, nós somos altamente influenciáveis. Altamente. Não é pouco influenciáveis. Então não vale a pena. Não vale a pena lembrar ou pronunciar certas palavras. Exceto quando for se referir a algo que realmente se encaixa naquela palavra. Então, na Ânima Mentoria, por isso que os pilares da Ânima Mentoria são nutrição, movimento e emoções. Ali nas emoções é onde você vai compreender esse tipo de questão que eu trouxe hoje, o poder de uma palavra, mas o poder das palavras. Escolher como dizer. É muito comum durante a mentoria eu falar, eu te proíbo de repetir essa palavra. Se aquelas duas mulheres estivessem na minha mentoria, íamos ficar a mentoria inteira, 1h30 de mentoria, só para o quanto fosse necessário para explicar, para ajudá-las a compreender
e, se possível, proibi-las de repetir essa palavra durante todo o resto da sua vida, principalmente se referindo a elas próprias. Porque é tão nocivo que o ideal, se a pessoa tem dificuldade, eu falo, risca esta palavra do teu vocabulário, e aí quando você chegar no equilíbrio, talvez você possa trazê-la de volta para se referir apenas àquilo que realmente significa, àquilo que ela significa, e não a qualquer coisa, e muito menos a si mesma. Então, na Ânima Mentoria, nós temos o elemento, o pilar emoções, exatamente para tratar destas questões, onde eu disse aqui claramente, que se você não olhar com profundidade, não adquirir coragem para encarar os teus paradigmas, o teu mindset e ressignificar todos aqueles que são nocivos à tua saúde, você vai continuar, como eu costumo dizer, dando murro em ponta de faca. Uma caneta não é uma faca, mas ó, esmurrar a faca é isso aqui. Imagina que isso aqui fosse uma faca e eu estivesse socando a faca. A minha mão ia ficar destruída. Quando você tenta resolver suas questões de doenças crônicas, quando você tenta se recuperar de doenças crônicas e ou promover a tua saúde de fora para dentro, é literalmente dar murros em ponta de faca. Quando você tem a ajuda certa para trabalhar, no meu caso, como está alicerçada a minha mentoria, a Ânima Mentoria, em nutrição, movimento e emoções, isto se torna muito mais simples. Não é fácil, tá? Não é fácil, é simples. Porque ao ressignificar um paradigma, fica fácil você agir de maneira diferente. Todos aqueles anos que você ficou agindo de tal maneira e que te ajudaram a criar as doenças ou a doença, quando você ressignifica determinados paradigmas, você não vai mais agir daquela maneira. Automaticamente e naturalmente, você vai adotar novos hábitos, novas maneiras de agir. É por isso que eu garanto que fica muito mais simples. Contudo, não é fácil, porque inclusive a maioria das pessoas, incluindo aquelas duas mulheres, estão extremamente doentes e têm mais de 40 anos vivendo e reforçando aqueles paradigmas doentios, aquele mindset extremamente adoecido. Dá trabalho? É claro que dá trabalho, mas é simples quando você compreende, você tem a oportunidade de ressignificar esse mindset, esses paradigmas. Contudo, ainda dá trabalho, ainda dá, mas fica mais simples, fica mais suave e muito mais rápido. Bom, eu já vou encerrando esta aula por aqui, porque como eu disse no início, estou com roupa de trabalho, não tive nem tempo de me trocar, muito menos de tomar banho, mas eu tenho compromisso, só não sei ainda qual vai ser a hora certa, mas eu acredito que vai ficar entre 19h30 e 20 horas, mas vai continuar acontecendo toda terça e quinta, e se tiver que mudar os dias da semana, mudarei também, mas vão continuar acontecendo. Então você que esteve aqui, que está aqui agora, ou que vai ver esta aula posteriormente, eu convido a compartilhar e a também voltar na quinta-feira, 19h30, 20 horas, estarei aqui de novo com mais um assunto de grande aprofundamento para te ajudar gratuitamente a se recuperar de toda e qualquer doença crônica que você esteja vivenciando e também de promover a tua saúde com informações bem escolhidas, usando as palavras mais básicas possíveis para que possa fazer sentido, para que possa efetivamente te ajudar a compreender e a sair dessa condição. Eu volto na quinta-feira, um beijo grande e até lá!